É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo, programa Debate Galo. Bora falar do Galão. Notícia bombástica: Gabigol no Galo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Hulk, virou reserva no Atlético. E por fim, chance para a base atleticana. Quer saber sobre tudo isso? Assista até o final. Deixa o like agora, meu amigo. Deixa o like que ajuda demais a gente. Tamo junto. Clique em hypar também se aparecer para você. Esses dois aí é muito bom. Você hypar o vídeo e deixar o like ajuda muito. Inscreva-se no canal, verifica aí se você está inscrito. O Sampaoli falou lá na coletiva, na última coletiva, sobre essa questão da base, né? Se ele vai dar mais oportunidades ou não. E o Igor Assunção trouxe aí uma notícia, né? Vamos ver primeiro o que disse o Igor Tepe e depois vamos falar um pouco sobre essa questão aí, o que disse o Sampaoli também. Vamos lá. Eu até perguntei para o Jorge Sampaoli e ele vai ter, de fato, que recorrer à categoria de base para poder montar esse banco de reservas na partida contra a equipe do Juventude amanhã na Arena MRV. Por exemplo, lateral esquerda, ele tem o Alexis Vargas, que é um jogador paraguaio que chegou para o time sub-20 agora, recentemente, e tem também o Pacini, que é um lateral esquerdo que vem pedindo passagem da equipe sub-17. Para mim, já tinha que estar, inclusive, sendo observado no time de cima. Tem muita qualidade esse moleque, o Pacini. Diga-se de passagem, deu mais uma assistência nesse final de semana na vitória por 2-0 para cima do Itabirito, tá? Pro ataque, tem Cauã Soares, que, aliás, fez mais um gol nesse final de semana no time sub-17. O Mosquito, que, aliás, também deu mais uma assistência nesse final de semana. Aliás, o Mosquito fez o gol no primeiro gol do Galo no time, no jogo contra o Itabirito. Enfim, algumas opções tem, mas aí já tem, inclusive, até já no time principal, alguns jogadores que não têm ficado no banco, como, por exemplo, o João Marcelo. Treinador tem talvez a oportunidade de observar mais jogadores num jogo teoricamente mais tranquilo. Mas a gente sabe, o grande problema do Atlético é entrar nesses jogos contra adversários da parte de baixo da tabela. Ultimamente nem todo mundo está abaixo do Atlético na tabela, mas o Juventude é um desses times, e entregar a paçoca para eles. Espero que o Galo não faça isso e conquiste o 6º ponto ou os 6 pontos contra a equipe do Juventude, já que venceu no turno lá em Caxias do Sul, beleza? É isso aí. Aí vamos ver aqui na matéria do Portal No Ataque, tá aqui, ó. O que disse Sampaoli na coletiva sobre a base. Ele falou: é um momento muito difícil agora, né, para usar jovens. Neste momento é um momento difícil, mas sim, estamos vendo esses jogadores todos os dias. Treinamos contra o time de sparring que estamos observando. Seguramente, com tantas ausências, em algum momento teremos de utilizar algum jogador das categorias de base. A verdade é que teremos muitas ausências no próximo jogo. Eu creio que o time demonstrou algo que pode ser um ponto de partida para além de quem joga. Então, tá aí o Sampaoli deixando claro que pode utilizar a base, mas também falou que é um momento difícil, não é bem assim. Não esperem vários jogadores da base no banco, muitos jogadores entrando nas partidas. Isso não deverá acontecer. Falou umas 2 ou 3 vezes que o Veneno, entre outros, estão participando de treinos com um profissional de sparring, que ele fala, fala né? isso, sparring. E se ele, Sampaoli, vendo esses meninos diariamente no sparring, ainda não chamou Veneno, Mosquito, entre outros, para um jogo, para relacionar, para jogar, é porque não está na hora, gente. É porque ele está vendo. Então, o vídeo que você assiste no YouTube, o recorte de melhor momento que você assiste de um garoto da base, não significa que ele vai chegar num jogo grande e vai arrebentar. Ah, mas o Hendrick, mas o Estevão. Você pode ter certeza que esses caras, como sparring e no dia a dia, eles arrebentavam. E por isso eles foram pro profissional. Vamos falar sobre Hulk. Olha só o que disse o Nicola, bem interessante. Vamos ouvir. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo voltou a vencer também no Campeonato Brasileiro, 1-0 diante do Mirassol na noite desse sábado na Arena MRV. Importante registrar que a vitória do Galo aconteceu com o Hulk no banco de reservas. Isso nunca havia acontecido desde que ele foi contratado em 2021. Fui checar em todas as partidas e nunca existiu um jogo em que, por opção do treinador, o Hulk foi reserva e não acabou sendo sequer utilizado. Ele não jogou nem sequer um minuto, o que mostra uma nova realidade para o grande astro e ídolo do torcedor atleticano. Vale a lembrança de que o Hulk foi, desde que foi contratado, o grande cara, o protagonista, aquele cara que põe a bola debaixo do braço e resolveu os problemas atleticanos nas maiores dificuldades. Só é importante registrar
que antes de voltar ao Galo, Sampaoli já havia dado sinais de que não vai muito com a cara do Hulk. Então, o que pareceu ontem ser algo exclusivo do jogo pode se transformar numa realidade. Hulk, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 26, recentemente o Hulk chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eu tenho mais um ano de contrato e respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ter uma conversa, vamos esperar. Nessa temporada, o Hulk soma 44 jogos, 16 gols e 4 assistências. É, até o momento, a pior temporada em números da carreira do jogador com a camisa atleticana. Até porque tem idade chegando também, né, gente? A gente tem que entender isso. Agora, a questão do Hulk também, talvez pela forma de jogar do Sampaoli, o Hulk não esteja encaixando da melhor forma. Acho que com o tempo, o time mais encaixado também, ele vai agregar muito, vai ajudar a gente. É o nosso melhor jogador tecnicamente falando ainda, não tenho o que dizer. Mas nesse momento talvez ele não seja mais tão imprescindível. Estou falando na formação tática, na forma de jogar do Sampaoli. Mas eu acho que o Hulk, a gente não pode nunca pensar que o Hulk já era, não precisa contar mais com ele. Pelo amor de Deus, ainda mais com o elenco que nós temos. Sim, temos e vamos contar com o Hulk. E ele não joga, né? Não joga amanhã contra o Juventude, pelo cartão amarelo que ele tomou, que ele reclamou bastante, inclusive, depois do jogo. Então não estará nem no banco de reservas. O Rony deverá ser titular novamente, que fez uma boa partida aí contra o Mirassol. Tá aí, gente. Hulk, e quando o Nicola disse que o São Paulo não vai muito com a cara do Hulk, na verdade não é assim, não é que não gosta, é que dizem, né, teve até uma informação aí que quando o Sampaoli estava no Atlético, o Atlético contratou o Hulk, que ele meio que não sabia o que ia fazer com o Hulk, porque achava que não ia utilizar o jogador, mas depois ele foi embora, o Cuca chegou e o resto é história, né? Mas vamos ver, eu começo a acreditar, eu começo a entender que pode ser sim, que para o ano que vem o Sampaoli permanecendo no Atlético, dando tudo certo, ele tem contrato, é bem possível, não diria provável ainda, mas é bem possível que o Hulk não fique mais, que seja o fim da história do Hulk no Atlético. Vamos aguardar, né? Tá muito cedo ainda, foi só um jogo que ele foi reserva e tudo, vamos aguardar, mas pode estar acontecendo, esse momento pode estar chegando. Até o Hulk sabe que ele tá mal. O Hulk já entendeu que ele tá mal, né? E ver o Hulk nervoso ali, chorando na zona mista, me fez lembrar muito o que aconteceu com o Everson no ano passado. Que estava em baixa, jogando na raça ali, com o dedo quebrado, e ouvindo muita coisa, lendo muita coisa. E eu senti isso também no semblante do Hulk. Acho que o Hulk não tá bem psicologicamente. Mas o Atlético não tem um trabalho de psicologia? Tem, e é muito bom, né? Com a nossa Michele Rios, que é uma profissional excelente, mas psicologia não faz mágica, gente. Psicologia não faz milagre. É um trabalho contínuo. E o Hulk é a primeira vez que ele vive, não uma má fase no Atlético, ele já teve outras. Mas a desconfiança e o tanto de coisa que a gente vem lendo em rede social... Nunca teve. Nunca teve. Essa fase é a pior. E nem sei se na carreira dele ele já passou por isso. Por quê? O torcedor que abraçava o Hulk, claro que não são todos, né, gente? Mas tem muita gente em rede social falando que, assim como o Arana, não serve mais, tem que aposentar, é o fim do ciclo. E um cara que, mesmo no momento ruim, é o artilheiro do time da temporada com 16 gols. Então eu acho que falta esse zelo, falta gratidão e o imediatismo tá sobrando contra o cara que é o maior ídolo da história recente. Tá? Não vou falar que é o maior ídolo da história do clube, porque muita gente vai falar, tem o Reinaldo, tem o Dadá, cada um tem a sua preferência, tem o Ronaldinho. Da história recente é o Hulk. E eu acho que tá faltando gratidão e muito respeito dessas pessoas que estão simplesmente acabando com o Hulk em rede social porque tá numa fase muito ruim. Então isso eu acho que tá sendo muito injusto com um cara que já entregou muito ao Atlético, segue entregando. É um cara muito comprometido, que a família virou atleticana, né? A família do Hulk respira Atlético. E eu vejo que tá acontecendo isso e tô bem chateado lendo algumas coisas, viu, Du? Eu tenho uma opinião divergente de muita gente. Primeiro, eu acho que o coletivo do Atlético pesou na individualidade de vários jogadores, entre eles o Hulk.
coletivamente o Atlético passou meses aí num vazio absoluto. Era um deserto de ideia. Tem muita responsabilidade do Cuca, o próprio início de trabalho do Sampaoli, porque é um estilo diferente, é difícil a adaptação. Mas falando do Hulk especificamente, o problema do Hulk, para mim, é técnico. Tecnicamente, o Hulk está mal. Porque eu tenho escutado muita gente falando que fisicamente o Hulk tem que aposentar, que acabou, não tá jogando. O Hulk não aguenta correr, o Hulk não consegue marcar. Cara, o Hulk nunca foi um jogador de pressionar a saída do adversário. Ele nunca foi o jogador do treinador do Atlético de fazer pressão pós-perda, de correr atrás de jogador, de correr para trás. Jamais foi. E eu não vejo isso do Hulk não estar aguentando correr. Pelo contrário, eu acho que continua correndo muito. Deve correr mais que qualquer um ali com o GPS. Fisicamente, continua um touro, cara. Continua um touro. Fisicamente, o Hulk é acima. Tecnicamente, para mim, ele tá mal. O Hulk é um cara que pega a bola, não tá conseguindo dar sequência na jogada. Às vezes tá dando canelada, tropeçando, prendendo demais a bola. Então, para mim, o problema é técnico, em função de um coletivo que foi muito ruim durante muito tempo, que ainda tem problemas e que refletiu em várias individualidades do elenco. Olha o tanto de jogador que chegou e o elenco do Atlético não é ruim, que não conseguiu jogar, cara. A gente acabou de falar agora de Dudu, o Júnior Santos que machucou, o Arana que não tá jogando, o João Marcelo, que é um garoto aí, mas que está tendo pouca oportunidade. O Bernard, que até outro dia não tinha conseguido entregar. O Vitor Hugo, que só foi começar a jogar agora. O Alonso, que ainda não virou. Sim. O Lianco, que teve uma queda técnica recentemente. O Natanael, que no primeiro semestre foi bem, teve uma queda absurda agora no segundo semestre. Olha o número de jogadores que estão mal. Para mim está muito claro que coletivamente, uma equipe que não funciona, ela vai impactar diretamente na individualidade de vários jogadores. Mas, independentemente do coletivo, para mim, o Hulk passa por uma temporada de um problema técnico. Ele está mal tecnicamente. Eu não consigo e não concordo com quem diz que o problema do Hulk é físico, porque eu não vejo dessa maneira. O Luiz Silveira, algumas opiniões aqui, Cláudio. Sim. O Hulk não está mal, ele envelheceu. O Arthur Manuel, com todo respeito ao Hulk, mas será que não está pesando a idade? O Lincoln Ribeiro, a torcida pode fazer o que ela quiser, ela paga as contas, abraço. Inclusive, ser ingrata, né? Ela pode fazer o que ela quiser, sim. Mas eu não tenho que concordar com isso, só isso. O Cuca é um treinador que normalmente não roda muito o elenco, né? Ele coloca o time, tem um time titular e põe a turma para jogar. E a gente vê que muitos jogadores do Atlético já nessa reta final, quem jogou mais, né, Edu? Já tá sentindo fisicamente. Sente. E o Hulk não é menino mais, né? Então, assim, ele tá nesse bolo aí. Então, a questão mesmo de desgaste, ele pode estar tendo. Agora, ele não ficou fora de um jogo, vai ficar fora amanhã porque tá suspenso. Então, quem sabe o Hulk aí com o tanque cheio já possa render mais lá no fim de semana contra o Fluminense. O Atlético não consegue ter semana cheia, cara. O Hulk vai ter 2 jogos sem jogar, né? Mas assim, eu não acho que o problema do Hulk seja físico. Eu acho que ele precisa recuperar tecnicamente e o time coletivamente funcionar melhor. O Hulk num time encaixado, a gente já cansou de ver o que ele pode fazer. O Arthur Manuel tá falando que ele tá pesadão. Aí você tá... Ele sempre foi, sempre foi. Quanto que o Hulk foi fininho, pô? Que dia que o Hulk, quando chegou no Atlético, foi pontinha de velocidade? Pelo amor de Deus. Se o Hulk foi jogador leve. Jogador leve é o Bernard, cara. O Gibran tá falando, time que quer ganhar alguma coisa com um senhor... não pode ter um senhor de 40 anos como titular competindo com a garotada de 25 anos. O Fluminense disputou o Mundial de Clubes com um senhor na zaga, que é um baita de um zagueiro. É um senhor zagueiro, que é o Thiago Silva. Tem um goleiro que tem 44 anos. Mas goleiro não corre. Gente, não vem com esse papo, porque goleiro desgasta também. Emocionalmente, fisicamente, 44 anos. Portugal vai pra Copa com um cara de 40 anos. A Argentina vai pra Copa com um cara de 36 anos. Tô falando de caras fora do normal. Mas o colombiano, o jogador do Once Caldas, o centroavante... O cabeludinho lá, famosinho. Moreno. Me fugiu o nome dele. Enfim, me fugiu. Tem 40 anos. Artilheiro da Sul-Americana e foi recém-convocado para a seleção da Colômbia. O Nenê que vai enfrentar o Galo amanhã tem quantos anos aí? Cara, assim, o futebol ele mudou, sabe? Fisicamente, hoje o futebol é diferente. Antigamente, o jogador se aposentava com 33 anos, com 34 anos. Hoje, o jogador se aposenta com 40, com 42. E eu sendo muito sincero, enquanto o cara tem
fôlego, a parte física está dando resposta, ele tem que seguir, ele tem que continuar. E eu repito, o problema do Hulk para mim não é físico, o problema do Hulk para mim hoje é técnico. E tecnicamente o Hulk é um cara que pode entregar mais. Ô, Cláudio. Sim. O pau tá quebrando aqui, ó. E aí? E o Lincoln Ribeiro, né, que falou que o torcedor pode falar qualquer coisa, ele falou que gratidão não ganha título. Eu quero saber o que ingratidão ganha, viu, Lincoln? O Velber Júnior, além disso, tem um monte de perebas nesse elenco, tipo o Júnior Santos, por exemplo. O Rafael Cardoso tá falando que eu generalizei sobre as pessoas que estão falando do Hulk. Foi a primeira coisa que eu falei, Rafael, que eu não quero... O pereba do Júnior Santos foi o artilheiro da Libertadores do ano passado e fez um gol na final. Contra quem? Entendi. O Sérgio Galdino tá aqui. Na verdade, tá faltando um companheiro pro Hulk. Tem que achar um outro Ken, um Paulinho. Tá faltando gente para dialogar, né, com o Hulk ali no ataque. Pode o Charles ser também. de Montes Claros também, o Charles Henrique está conosco. O Evandro César, Panzi, o problema é que todos os outros times que vão jogar com o Galo, eles marcam ele. No caso que é o Hulk, né? Porque ele é o melhor e eles entram firme. Estão colocando aqui essa situação, então, do Hulk. Também. Nós vamos falar agora sobre o Gabriel Barbosa, tá bom? Vou trazer para você a notícia, trazer tudo certinho. Tá na tela para você. Vamos lá, olha aí, ó. Sampaoli pede contratação de 2 jogadores à diretoria do Atlético para a temporada. Treinador argentino pediu a contratação do atacante Gabigol, do Cruzeiro, e do volante Alan, do Flamengo. Sobre Alan, o jogador está nos planos do Felipe Luiz e só deixará o rubro-negro se a proposta do Clube Mineiro for muito atrativa. E aí a informação, tá aqui o Sampaoli, Gabriel Barbosa, a informação é do Fabrício Lopes. Eu já até acompanhei muito ele no YouTube, né? Flamenguista, ele tem um blog e tudo lá. É colunista, né, no jornal O Dia, que é um jornal muito grande lá no Rio de Janeiro, principalmente, né? Então ele é colunista, trouxe essa informação, tá aqui, né? Trouxe essa informação aí sobre o Sampaoli ter pedido o Alan e também o Gabigol. Sobre o Alan, eu acho até mais fácil a gente falar primeiro pelo seguinte, eu já até trouxe aqui sobre o Alan, né? E de fato, o Sampaoli gosta muito do jogador. O Sampaoli realmente tem o Alan como um jogador que seria muito importante ali no meio-campo. Então eu acredito sim, acredito muito que o Alan estaria nos planos aí do Sampaoli pro ano que vem, mas você vê que na informação dele, tá? Eu vi até o tweet dele, o Alan estaria nos planos do Felipe Luiz, treinador do Flamengo, para a próxima temporada e tudo. Ele deve permanecer no Flamengo, mas assim, isso aí é pro ano que vem. Eu também não duvido que, se der alguma coisa errada, que ele acabe saindo, né? Mas aqui não é para falar principalmente do Alan, vamos falar do Gabriel Barbosa. E aí, muita gente falou assim, eu vi gente falando no post que eu fiz, mas ele nem jogou com o Sampaoli. Gente, Gabigol sendo comandado pelo técnico Jorge Sampaoli no Flamengo. 30 jogos, ele foi titular em 28. Então ele foi titular absoluto com o Sampaoli no Flamengo. 10 gols, 3 assistências, 13 participações em gols, 8 amarelos, 1 vermelho. 15 vitórias com o Sampaoli, 9 empates, 6 derrotas, 60% de aproveitamento. Então tá aí os dois, ó. Então, gente, com o Sampaoli ele foi bem, ó. Ele foi bem. Se você pegar os números aqui, não são números ruins. E talvez por isso ele estivesse pedindo aí o Gabriel Barbosa no Galo. O Vadson foi atrás da notícia e atualizou. Ó. Não procede a informação do Dia do Rio de Janeiro que o Jorge Sampaoli pediu a contratação do Gabigol. O técnico ainda está avaliando o elenco e depois vai indicar os possíveis reforços para 2026. A tendência, inclusive, é que o Galo busque no mercado de jogadores mais jovens. Então o Atlético, isso aqui é o seguinte... O Atlético meio que negou. Até porque a gente sabe que a repercussão seria muito negativa e foi. Né? Eu postei aí a notícia, foi bem negativa. Mas a gente não pode duvidar. Até porque, gente, vamos lá. O Sampaoli pediu, em 2020, o Thiago Neves. E a notícia era que o Thiago Neves já estava acertado, apalavrado, não tinha assinado ainda, mas já estava muito avançado. Né, a pedido do Sampaoli, foi um pedido do Sampaoli, na época o Alexandre Matos foi lá, falou ok, deixou tudo muito alinhado, faltava ali a assinatura. A torcida do Galo em 1-2 horas fez protesto, né, a Galocura foi lá e falou que não ia aceitar, que ele não ia jogar no Atlético, e aí eles recuaram. Mas o Sampaoli, isso eu só estou contando
para deixar claro que o Sampaoli, sim, ele não tem muito essa de, esse jogador tem história no rival, então... Não, ele não tá nem aí para isso. Se ele quer um jogador, ele vai pedir. Interessa se o cara é ídolo do time rival, ele não tá nem aí para isso, tá? Se ele quer um jogador, ele pede e acabou. Se o cara vai vir ou não, ô Sampaoli, olha só, esse aqui é complicado, porque a torcida não gosta dele, aí beleza, ele vai entender, não vai ficar chateado, não vai, são outros 500. Mas o fato é, eu não duvido desse tipo de notícia, dessa notícia aí, eu não duvido, justamente por isso. O Sampaoli já pediu o Thiago Neves no Atlético. Então, para pedir o Gabriel Barbosa, eu acho que era um pulo, né? Mas isso aí dificilmente vai acontecer, tá, gente? Até porque o Sampaoli, o Gabriel Barbosa, desculpe, ele tem contrato com o Cruzeiro, tem contrato longo, não seria fácil você tirar ele do rival. E o próprio jogador, talvez, acho que nem ele teria interesse de fazer isso. Ele até que ele é muito marqueteiro, né? Eu não duvido também, mas ele é muito marqueteiro, ele se declara muito ao Cruzeiro e tal, que foi uma escolha, elogia muito. Eu não acho até que ele tem esse interesse, ainda mais a torcida do Galo. Se tem alguém que não tem interesse do Gabriel Barbosa vindo pro Galo, é a torcida do Atlético, né? Então também acho que isso aí não vai acontecer, não acho bem difícil e espero até que não aconteça. Eu acho que o Atlético tem que pensar, é grande, pensar o Gabriel Barbosa era reserva no Flamengo no final, né? Infelizmente foi bem contra a gente na final da Copa do Brasil, mas ele era reserva, é reserva hoje no Cruzeiro, chegou como titular, virou reserva e entra até pouco, nem entra tanto assim. Então, é um jogador que vem já em decadência. A gente tem que buscar jogadores realmente mais jovens, jogadores em ascensão. Isso é mais importante. O Samuel Silva, Henrique e essa história de Gabigol no Galo, gente. E aí? Esquece isso, vai. Né? Tem não, né? Não, tem não. O Gabigol tem contrato lá no Cruzeiro. Hoje, inclusive, essa informação, a gente viu ela, né? A informação que saiu, não só o Gabigol, mas também o Alan. Alan, que jogou no Galo, tá no Flamengo. Seriam 2 nomes da lista do Sampaoli. O Sampaoli, nesse momento, está muito focado aqui no Galo, nesse momento, né, do time na temporada. Logicamente que são 2 grandes jogadores do futebol brasileiro, mas, sinceramente, para o Gabigol ter espaço no Atlético, teria que sair medalhões aí, né? Porque o salário é alto, então não é assim, né? A única lista que o Sampaoli está preocupado nesse momento é a lista de lesionados e suspensos. Essa aí. Você acha que o Sampaoli não está preocupado com o ano que vem ainda não, gente? Não sabe nem ainda qual vai ser o calendário para a próxima temporada. Se for Libertadores, é um tipo de lista, é um tipo de janela. Se não for Libertadores, de novo Sul-Americana, é outro tipo de janela. Se não for nenhuma das duas, é outra coisa. Então, eu acho que lá dentro do Atlético a turma está focada no hoje. Leonardo Moratti, boa noite, Nicola. Você tem notícias de reforços no Galo para o ano que vem? Falando em Gabigol e Alan. Eu não acredito. Você sabe de jogadores que estão fazendo corpo mole? Essa história do corpo mole é muito relativa, né, cara? Por exemplo, houve um episódio muito forte lá de cobrança dos atletas em relação a salários atrasados. A partir do momento em que o Galo pagou esses salários atrasados, não consigo acreditar que tem gente fazendo corpo mole. Eu entendo as dificuldades do Atlético, o time tem jogado muito menos do que pode. O Atlético venceu o Bolívar na Bacia das Almas, embora tenha jogado bem com o Mirassol, num time com mais cara de Sampaoli do que os outros, né? Sobre reforços, o Sampaoli passou uma lista gigante de reforços para o Galo. Hoje o jornal Dia afirmou que Gabigol e Alan fazem parte dos planos. Eu não duvido que o Gabigol tenha sido indicado, eu acho até natural, porque o Gabigol é um cara que caberia bem no Galo. O que eu duvido é que esse negócio possa acontecer, especialmente porque hoje o Cruzeiro não vai negociar um dos seus principais jogadores com o rival, tá bom? Resposta de um dirigente do Atlético agora 19h30, nenhuma chance, tá? Então o Galo também está descartando. É natural que não vão confirmar mesmo, né? Ainda que exista o interesse do Atlético. Até porque o Cruzeiro, se o Atlético admite publicamente esse interesse, aí que o negócio fica ainda mais distante. Fala pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que nós jogarmos uma notícia do Galo, você será avisado, beleza? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais o canal. Quero agradecer a todos por tudo, sejam muito bem-vindos, tamo junto, valeu!